Enquanto a Vanessa vai entrar aqui, já vou dando um oi para todo mundo. Olá, Olá, Vanessa, tudo bom? tudo bem com você? Nossa mais nova blogueira, Blogueira de trabalho, blogueira de trabalho. Nossa, aqueles stories deram o que falar, né, Vanessa? Sim, pois é, bastante gente interessada, assim, achei bem legal, que ajudou, espero que tenha ajudado, né, algumas pessoas. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre isso também, assim, para quem não sabe sobre o que vai ser essa live, hoje está entrando aqui Sim, perdido aleatoriamente. Nossa live de hoje vai ser sobre, né, eu brinquei ali no card, disse a vida depois de um não e como que a Vanessa, né, transformou este não em um incrível emprego em Londres, sem passaporte europeu, né? E ela também não é formada em engenharia, né? Que nem muitas pessoas acreditam assim, não. ah, é só engenheiro, gente da informática que consegue trabalhar no exterior, né? Conta um pouquinho para todo mundo, te apresenta aí, então, Vanessa. Então, eu sou a Vanessa, eu sou aqui de Porto Alegre, ainda estou em Porto Alegre nesse momento. Eu trabalho na área da comunicação, então já trabalhei em agência, já trabalhei em vários outros lugares, mas principalmente com comunicação. Sou formada em relações públicas aqui pela URGS. Enfim, agora, nesse momento, eu estou trabalhando para uma empresa inglesa. Vou falar um pouco disso aqui com a Bruna também. E também falar um pouco, acho que, da minha jornada até chegar nesse momento, até chegar aqui, que é um momento que para mim está sendo bem especial de estar realizando o meu sonho, que é, enfim, de, num futuro próximo, se Deus quiser, conseguir ir morar na Inglaterra. Mas os passos que aconteceram antes disso, né? Enfim, as inscrições para o mestrado, os vários nomes que eu recebi, assim. Então, eu acho que esse é um bom resumo, assim. É, porque isso não começou ontem, né? É muito. Não, não. Não, É faz muito um tempinho. É muito doido, né? Porque é um plano muito de longo prazo e que tu foi trabalhando nele de diversas formas. E eu Sim. acredito que também de uma maneira bem inteligente, porque abrangendo diversos frontes também, né? Sim, Porque a gente vai, faz candidaturas e as coisas nem necessariamente, por melhor que as candidaturas estejam, nem sempre elas saem exatamente da maneira que a gente gostaria, né? Então, contar, eu acho que com essas variáveis no planejamento e assim, aí, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso depois é importante e é bacana, assim, né? Conta um pouquinho, assim, então, como foi pra ti, assim, quando que tu começou com isso de que tu queria morar na Inglaterra e aí quando que tu começou a te candidatar para os mestrados? Explica um pouquinho desse começo. então, esse sonho pra mim de morar na Inglaterra, não sei te dizer exatamente quando que ele começou, assim, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou bem uma daquelas pessoas, assim, que via na TV e pensava, nossa, que lugar maravilhoso, que vibe incrível, eu quero muito ir pra esse lugar um dia, e aí isso meio que foi virando uma vontade, uh, que eu fui levando pra vida, assim, só que eu sabia que antes de pensar nisso eu precisava terminar a minha faculdade. Fiz 2 anos e meio de arquitetura, não era o que eu gostava de fazer e acabei trocando de curso, o que me deixou num lugar meio atrasado entre os meus colegas. Eu entrei na faculdade com mais idade, assim, do que os meus colegas de curso, no curso de Relações Públicas. E aí eu já entrei com muita pressa de me formar na faculdade, assim. Então, eu entrei com muita pressa, não participei muito das questões acadêmicas, assim. Hoje eu até me arrependo um pouco disso, depois de começar o processo de tentar conseguir uma bolsa, de eu não ter aproveitado tanto os aspectos acadêmicos mesmo da faculdade, enfim, grupo de pesquisa, essas questões, assim, eu não tive muita experiência com isso, porque eu estava muito focada em conseguir um emprego. E aí, mas sempre no fundo da minha cabeça pensando assim, bom, eu vou conseguir o meu diploma e depois que eu conseguir o meu diploma, tipo, é isso que eu quero fazer, eu quero morar na Inglaterra. E eu tinha muito esse sonho, mas eu nunca tinha ido, né? Eu não conhecia, eu conhecia da TV, dos filmes e tal. E eu tive a oportunidade de ir em 2016 e fui para Londres. E aí, nossa, tipo, né, voltei triste, tipo assim, meu Deus, eu quero ir pra lá agora. Eu não tinha nem terminado o meu curso. Eu já sabia, tipo, aqui que eu quero morar, eu preciso ir e tal. E com muita pressa para me formar de novo. Mas assim, por mais que eu tivesse noção de que isso era uma coisa que eu queria fazer, eu também sempre quis muito a minha independência financeira, assim. Então eu sempre fui muito focada em conseguir um emprego, em sair da faculdade com alguma segurança financeira e tal, e ter uma vida estabilizada, porque eu sabia que, enfim, tem a questão financeira depois, né? E eu não sabia direito como me preparar para isso. E aí eu me formei em 2018, na metade do ano.
E aí eu pensei assim, bom, agora eu vou tirar uns 6 meses para descansar, enfim, da loucura de me formar trabalhando. Eu estava já trabalhando em agência. E pensei, bom, vou tirar esse tempo e aí em 2019 que eu vou mesmo dar um gás aqui e ver como é que eu vou realizar esse sonho, assim. E aí foi em 2019 mesmo que eu comecei a pensar em fazer um mestrado ou, enfim, estudar fora do Brasil. Porque eu pensei assim, bom, eu não tenho um passaporte internacional, eu não tenho um passaporte italiano, enfim, né, de outro lugar europeu que me desse a oportunidade de trabalhar no Reino Unido. E olhando lá no site deles, eu vi que a maneira mais fácil para mim seria ir estudando. Então, tipo, para mim não foi tanto um sonho de, eu quero fazer um mestrado. Foi mais tipo, eu quero ir morar nesse lugar e a maneira que eu tenho de chegar lá é através de um intercâmbio. Que muita gente também tem esse approach, né? Que às vezes, que assim, às vezes as pessoas têm esse, eu vou fazer um mestrado porque na verdade meu sonho é morar em Londres. E existem outros caminhos, né? Não é só o mestrado. E muitas vezes as pessoas só veem o mestrado como um caminho, e aí as pessoas ficam naquilo, e tem um mar de outras possibilidades possíveis, assim. Especialmente às vezes, assim, quando a pessoa não tem tanta essa vontade acadêmica, né? Porque tem gente que não tem, e não tem problema, né? Eu acho que isso que é uma coisa também bacana de falar e expressar, né? Que não tem problema a parte acadêmica não me interessar, mas aí talvez uma bolsa de estudos para um curso acadêmico, talvez para aquela pessoa não vai ser o melhor caminho e existem outros caminhos, né? Eu acho isso interessante de comentar, assim, porque às vezes as pessoas ficam muito no desespero, assim, de, tipo, eu quero uma bolsa para eu ir morar fora. E não é bem, a coisa não funciona bem dessa maneira, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, assim. Então, né, em 2019 eu comecei a olhar e eu acho que o Partindo Intercâmbio foi meu primeiro contato, assim, tipo, botando no Google como fazer um intercâmbio. E daí eu cheguei no site e, tipo, assim, tá, tem todas essas opções e tal, e para qual lugar. E, assim, sendo brasileira, já em 2019 a questão financeira e do câmbio tava difícil já, naquela época. Então eu cheguei a considerar outros lugares antes da Inglaterra, mas eu falei, não, eu preciso tentar antes, e daí, se não der, quem sabe eu considere um outro lugar em que talvez a conversão, a moeda, financeiramente seja mais viável, assim. E aí eu entrei em contato contigo, acho que foi em fevereiro, março de Foi 2019. foi no início do ano, eu me lembro. Isso. E eu entrei em contato contigo porque eu pensei assim, bom, quais que são as minhas opções para ir com uma bolsa fechada para o Reino Unido, né? Tipo assim, com tudo pago. Que esse seria o mundo ideal, que eu acho que é o mundo que todo mundo quer quando está procurando uma bolsa. E aí eu vi que lá para o Reino Unido realmente a única maneira que tinha disso acontecer, quer dizer, tem outras, mas essa era a mais conhecida, era fazer inscrição para o Tivoli, né? E aí foi por isso que eu entrei em contato contigo para começar a trabalhar nessa possibilidade e ver se isso era possível, porque eu acho que para todo mundo que começa a procurar as opções para fazer um curso fora, dá um frio na barriga, tipo assim, nossa, o meu histórico acadêmico é bom o suficiente, o meu nível de inglês é bom o suficiente, eu sou uma pessoa, tipo, seria um candidato ideal. E foi por isso que eu pensei em contratar a mentoria também, porque eu pensei, olha, eu tô trabalhando o tempo, tipo, trabalhava 8 horas na época e estava focada em desenvolver a minha vida profissional enquanto eu tinha esse sonho, né? Eu não estava só correndo atrás do mestrado, eu tinha outras responsabilidades. Então eu pensei, bom, vou pedir ajuda de alguém que entende disso para me dar uma mão e me guiar, assim, nesse caminho. Então esse foi o meu primeiro momento, sabe? Em relação ao mestrado. E bom, o Tivoli foi uma jornada, né? Tipo, pra mim, eu falo que fazer a inscrição do Tivoli foi mais difícil do que escrever o meu TCC, porque mexeu com muitas coisas que não eram nem coisas, né? Para quem não sabe, no Tivoli a gente tem que escrever 4 essays diferentes sobre vários temas. Então, liderança, ter um plano de carreira, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado assim, onde é que eu vou estar na minha profissão daqui a 5 anos. Falar um pouco de por que eu queria estudar no Reino Unido. Gente, eu queria estudar no Reino Unido porque eu achava maravilhoso. Tipo assim, qual que é o meu argumento para vender para eles? Por quê, sabe? Ter coisas tangíveis, assim. E tudo isso, assim, foi bem difícil para mim. Eu tive que, nossa, foi quase uma terapia, assim, olhar para dentro e tentar entender o que é que eu tinha para oferecer como uma candidata, né? Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo, né? Quem começa a pensar em Tivoli, e na verdade quem começa a pensar em qualquer candidatura de bolsa, essa parte de começar a parar para se perguntar e se conhecer é um negócio muito intenso, né? E no Tivoli, como são 4 textos,
Isso é, tipo, é na potência máxima, assim. Então tem que parar, tem que pensar. E isso mesmo eu acho que, né, de parar para entender assim, o que que tu quer da tua carreira, né? É uma coisa que a gente entra na faculdade, a gente se forma, a gente às vezes entra na faculdade, não, eu preciso ter um emprego quando eu sair, tá? Naquele desespero de conseguir um trabalho para não se formar desempregado, que é o medo de muita gente, que é, né, um medo correto, né? E aí a gente acaba meio que nessa aflição, né, de conseguir as coisas e tudo mais. E aí a gente entra nessa de, vou pegando os trabalhos que vão aparecendo, que não é o, né, que muitas pessoas acham assim, que tá errado fazer isso. Não, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem coisas para fazer, tem que ir lá pegar os trabalhos que aparecem, mas esse parar e pensar assim, tá, mas eu podendo escolher para onde eu quero levar a minha vida, é uma coisa que a gente não faz muito na vida, né? E isso é super importante para a gente começar a entender assim, tá, mas o que que eu preciso fazer para eu chegar nesse lugar? Quais são os passos que eu tenho que dar para eu chegar nesse objetivo final, mesmo eu sabendo que assim, eu vou ter que trabalhar nesse outro lugar aqui para pagar as minhas contas por enquanto, mas como que eu vou me direcionando para esse lado, para onde eu quero ir, né? E eu acho que essa é uma das coisas assim que para mim o mais bacana do Tivening é isso, assim, é esse momento de reflexão, de parar, de pensar, né? E quando a gente estava trabalhando nesses textos, a gente conversava muito sobre essas coisas, eu escrevia comentários, a gente disse, tá, mas e por que isso? Por que tu quer aquilo? Por que aquilo outro? E né, não sei assim, como é que foi para ti, por exemplo, esse processo de parar e pensar em carreira, isso chegou a te ajudar de alguma forma? Para tu entender para que lado tu queria levar as coisas? Foi fundamental, assim, para mim, esses questionamentos, porque eram coisas que eu nunca tinha, de fato, parado para pensar. E essa minha pressa de realizar o sonho que eu tinha, na verdade, não me deixava, né? Como tu falou, eu não conseguia fazer essa conexão entre o meu trabalho. Eu sentia que o meu trabalho não tinha propósito. Então, assim, o meu trabalho, ele tá me levando para perto de realizar o meu sonho. Eu ficava pensando, não, gente, trabalho numa agência aqui em Porto Alegre, ninguém sabe quem eu sou, sabe? Tipo assim, o que que eu tenho? Eu me questionava muito nesse sentido de o que que eu tenho para levar e para oferecer para uma universidade onde eu vou me candidatar, para uma bolsa onde eu posso, né, uma bolsa que eu posso receber. Então, tinha uma questão de autoestima em relação ao trabalho, porque era uma coisa que eu realmente não tinha trabalhado antes. E a candidatura do Tivering realmente me deu muita clareza sobre que área da comunicação também, porque a comunicação é uma área muito ampla, né? E o que eu gostei, o que me fez, na verdade, me apaixonar ainda mais pela perspectiva de fazer um mestrado no Reino Unido, é que os cursos eles não são tão fechados como eles são no Brasil, né? Eles são cursos que te dão a possibilidade de estudar mais coisas junto, de ter algumas de ser um pouco mais, não quero dizer holístico, mas ser um pouco mais multidisciplinar, sabe? E isso eu achei super interessante. Então, eu comecei a ler mais por causa dessa inscrição do Tivering. Eu fiquei sentindo, tipo assim, olha, Vanessa, esse é o teu momento de correr atrás dessas coisas que vão te ajudar a chegar nesse lugar. E como tu falou, ao mesmo tempo sem deixar a peteca do trabalho cair, porque eu entendia que eu estava no momento, tipo, tinha acabado de me formar e eu precisava meio que me provar, enfim, crescer, né? Eu acho que para mim o que sempre foi muito claro é, eu quero estudar, morar fora do Brasil, mas eu preciso ter um plano B. Tipo, esse é o meu plano A, mas eu preciso fazer essas outras coisas para não ficar desatendida, assim. Então, e eu acho que isso é um pouco do porquê, no fim das contas, eu acabei me candidatando para essa vaga onde eu fui aceita hoje, porque era, né, o meu sonho continuou. Então, eu fiz a inscrição do Tivering, demorou bastante tempo, acho que a gente ficou trabalhando juntas direto uns 4, 5 meses. Foi bastante tempo. Foi bastante tempo. E aí, depois eu mandei a minha inscrição em agosto de 2019. E aí, eles só me davam a resposta em janeiro ou fevereiro de 2020, do ano passado. E aí, nossa, esse período foi, tipo, fritando, assim, nossa. E eu sou uma pessoa que eu sou muito, acredito muito, tipo, em visualizar as coisas e tentar acreditar de fato. Então, eu tava acreditando muito que ia rolar, assim. Eu tava 100% iludida. Eu tava achando que ia dar e, assim... E foi muito interessante, porque nesse ano aí de 2020, eu acho que eles atrasaram um pouco mais os resultados. Então, eu sei que às vezes em janeiro tem gente que já tem o resultado e o resultado vai saindo aos poucos, as pessoas são chamadas para entrevista. E era, sei lá, metade de fevereiro e eu ainda não tinha recebido a minha resposta.
Então eu tava muito iludida. Eu pensei, não, gente, eles não estão lendo os fóruns online lá, as pessoas não. Se eles não te responderam até agora é porque, né, eles vão te chamar para uma entrevista. Eu Tá já tava dominado. pronta. Eu tava assim, certíssima de que eu ia ser chamada, pelo menos pra entrevista. Eu já tava com a roupa de ir na entrevista. E aí eu lembro até hoje, assim, foi horrível, foi bem ruim, foi um choque, mas foi um wake-up call pra mim. Eu tava no meu trabalho, era 2 da tarde de sexta-feira, depois de almoçar, assim, bah, só querendo sextar. E aí chegou o e-mailzinho lá na minha caixa, tipo assim, ai, infelizmente a gente não pode te oferecer a bolsa esse ano. E daí, né, como é o Tivning, eles não te dão um feedback de porquê, é só não rolou, né? Boa sorte, ano que vem você pode tentar de novo. E pra mim aquilo ali foi bem difícil, sabe? Eu tava realmente bem iludida e foi de fato um momento muito pra parar e pensar, tipo, meu, e agora? Tipo, qual que é o próximo passo, assim, sabe? É, E e eu acho que pensar no próximo passo é sempre importante, né? Porque, tipo, tá aí. Se isso não der certo, né? O que que é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Qual vai ser o próximo plano? E eu acho que tem uma coisa muito importante também dentro disso, assim, né? Antes da gente entrar no assunto do trabalho propriamente dito, que em geral, o que eu vejo em todo mundo que faz candidaturas e que entra de cabeça e que investe mesmo e para e tira o tempo para fazer as coisas da maneira como tu fez e da maneira como várias outras pessoas também fazem, em geral tu nunca sai pior dessa não. candidatura. Tu nunca sai pior. Porque tu parou para fazer reflexões importantes sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida pessoal, sobre o que tu quer para ti, o que tu quer para o mundo. E quando tu começa a te preparar para algumas coisas, né, que é do tipo assim, ah, mas o meu trabalho eu não faço nada demais. E aí tu começa a ver o que é o teu trabalho e o que são as coisas importantes do trabalho e o que se tu não fizer ninguém mais vai fazer e como que tu faz a diferença nas pequenas coisas que tu faz no mundo, né? A tua postura quanto a ti, o teu trabalho, como tu importa no mundo, ela muda completamente, né? E eu acho que essa chavezinha, virar essa chavezinha, é uma coisa que muda a vida das pessoas, porque tu para de ver a coisa assim, ai, tudo, nada tem propósito, nada do que eu faço importa, eu só tô aqui ganhando meu dinheiro, né? Então, assim, é importante, eu acho, ter esse momento de reflexão, assim, de verdade, que quando a gente faz uma candidatura dessas bem feita, por mais que ela não dê certo, porque às vezes não dá certo por milhões de motivos, né, que fogem a Vanessa e fogem a mim, ter esse momento de parar e fazer isso dessa maneira te traz um crescimento pessoal e profissional que se tu for te candidatar no ano seguinte, tu já não é mais a mesma pessoa, tu já não tem as mesmas histórias para contar e tu já te vê de uma forma completamente diferente, né? Não, eu concordo super, assim, e pra minha vida profissional mesmo foi super importante, porque eu tive que, né, para os argumentos, pro meu plano de carreira, eu tive que pensar nisso, eu tive que responder qual é que era o meu plano de carreira. E aí, quanto mais eu escrevi, mais eu lia sobre, eu pensava, não, de fato eu quero isso, né? Esse também é parte do meu sonho, então eu quero ir pra lá, mas assim, tem um plano pra minha vida, né? O meu trabalho sempre foi muito importante na minha vida, mas me deu mais clareza pra também direcionar um pouco a minha carreira num lugar que fizesse sentido, porque quando eu comecei a inscrição, e eu espero que a minha chefe não esteja me assistindo, mas quando eu não estava olhando, eu estava escrevendo as essays do Tivning lá durante o meu trabalho, eu ficava pensando, tipo, gente, não é isso aqui que eu quero estar fazendo, sabe? Mas como é que eu transformo isso aqui numa coisa que me dê satisfação, onde eu não fique só sonhando com o futuro e consiga ter um pouco de felicidade, de satisfação hoje, né? Porque eu acho que é isso, assim, eu sempre e eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros momentos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar, eu olho muito pra frente, eu vivo a minha vida muito focada em objetivos. E às vezes isso te faz perder um pouco do contato com a vida e com as coisas do dia a dia, assim. Então, realmente, assim, foi muito importante pra mim. E aí, quando eu não conseguia a bolsa, assim, o que eu acho que foi muito importante foi, tipo assim, fazer a inscrição do Tivning me deu muita convicção de que era isso que eu queria. Então, quanto mais eu escrevia, quando eu entreguei, eu pensei, nossa, bah, é isso que tenho certeza agora, é isso que eu quero fazer. Então, essa certeza me ajudou muito a me reestruturar depois desse baque que foi ter recebido não. Porque, enfim, a vida continua, né? Eu precisava continuar trabalhando, o meu sonho não tinha acabado, eu ainda queria fazer aquilo. Então, como que eu viabilizo isso
nessa situação que eu tô agora. Então, eu comecei a olhar um pouco mais pro meu trabalho e comecei a dar um pouco mais de atenção e botar atenção no meu trabalho, que na época era trabalhando em agência, e aí, só para explicar um pouco mais do background do que eu faço no meu trabalho, eu meio que já fiz tudo em agência que dá para imaginar, só não fiz criação, mas assim, já fiz redação, já fiz planejamento, já trabalhei com redes sociais, já trabalhei com mídia, então com compra de anúncio. E aí, mais recentemente, estava trabalhando na área de analytics, então de produção de relatórios, de análise mesmo dentro de agência. Então eu pensei, bom, eu preciso continuar a minha vida. E aí, nesse momento, eu lembro que até naquele ano mesmo, tu me sugeriu, Vanessa, quem sabe tu te inscreve de novo, manda tua candidatura de novo. E só que, eu não tinha força em mim, assim, eu pensei, eu não tô pronta ainda pra tentar isso aqui de novo, porque realmente foi um esforço pessoal muito grande. E aí eu foquei na minha vida profissional, né? Eu até, enfim, me candidatei para outras bolsas, mas que também não rolaram. Para uma bolsa do governo irlandês, que também não rolou. Me candidatei para outras universidades, para as universidades lá no Reino Unido. Eu fui aceita em todas as universidades em que eu me candidatei, mas eu não tinha bolsa. E como eu não tinha né, uma reserva financeira para 20 bancar. mil libras para bancar o curso, mais o custo de vida. Então, não estava dando. E eu pensei, bom, agora eu preciso focar um pouco na minha vida profissional sem desistir desse sonho. E foi aí que eu comecei, então, a me aperfeiçoar mais na minha área e aí, enfim, tipo, usar o meu tempo não só para fazer candidaturas, mas para, tipo, fazer cursos e tentar me aperfeiçoar no meu trabalho. Que eu acho que é a razão pela qual eu consegui esse trabalho onde eu tô agora, porque eu acabei saindo da agência em que eu estava lá em 2019, quando aconteceu, em 2020, quando eu recebi essa resposta. Fui trabalhar em uma consultoria de transformação digital e aí trabalhando numa parte bem mais técnica da parte de analytics mesmo, que é a parte que eu trabalho hoje em dia. E sabia também que não era mais isso, e aí eu pensei, bom, com essa questão do Covid, eu já estava trabalhando em casa desde março de 2020 e já estava me candidatando para alguns cargos remotos dentro do Brasil, então, porque já tinha vagas remotas rolando dentro do Brasil. E eu pensei, bom, eu já tenho o meu currículo em inglês que eu escrevi lá pro Tivning, só preciso abrir o Canva, botar ele num layout bonito, botar uma foto, escrever uma introdução legal. Qual é a diferença entre eu mandar o meu currículo para uma vaga remota no Brasil ou mandar para uma vaga remota fora do Brasil? E foi meio que assim, tipo, tá, vou dar, sabe? Assim, o não eu já tenho, só falta a humilhação ou sim, ou me chamarem para entrevista, sabe? Então eu comecei a ser a metralhadora de currículo do LinkedIn, assim, eu tirava 1 hora do meu dia, sempre depois que terminava o meu trabalho, e daí, agora eu vou abrir o LinkedIn e vou mandar o meu currículo. E aí eu comecei a filtrar lá as vagas remotas e enviar o meu currículo para tudo que eu achava que era de acordo com o meu perfil, eu mandava. E eu mandei para muitas coisas super genéricas, assim, desde a lista de marketing, redes sociais, que eram todas as coisas que eu já tinha feito, apesar de eu saber que eu queria trabalhar com analytics, até eu encontrar essa vaga para a qual eu mandei o meu último currículo, assim. E foram quantas candidaturas, mais ou menos? Até chegar numa candidatura que te respondeu? Eu acho que foi, sem dúvida, assim, umas 60, 70 candidaturas, assim, que eu mandei. E, assim, essa e mais 3 foram as únicas que me responderam, das 70 que eu mandei. Muitas, tipo, tu nem as pessoas Muito obrigado, nem nada, nem a confirmação de, tipo, recebemos o seu currículo, nada. E aí, essa vaga especificamente, era uma vaga para que eles chamam de Analytics Manager, né? Que é para ser, então, gerente de Analytics. Eu mandei, assim, toma, tá aí meu currículo. Aquele Easy Apply, candidatura simplificada do LinkedIn, tá aqui, toma, tá aí meu perfil. E no dia seguinte, a pessoa de recursos humanos dele veio falar comigo no LinkedIn e falar, tem um perfil muito legal, a gente gostaria de marcar uma entrevista contigo. E daí eu, tipo, tá bom, vamos lá, né? Eu pensei assim, tá bom. Nunca tinha feito nenhuma entrevista em inglês na minha vida, nunca tinha tido essa experiência de conversar em inglês, ainda mais o inglês britânico, que é um pouco tenso, né? Eu tava na entrevista assim, tipo, meu Deus, não vou nem entender o que eles estão falando. E eu tinha uma outra entrevista para uma vaga aqui no Brasil marcada para a mesma semana. Eu pensei, bom, eu vou participar dessa entrevista aqui. Fui, assim, muito despretensiosamente para a entrevista, pensando, na pior das hipóteses, isso aqui é um treino para entrevista que eu vou ter para uma vaga que parecia mais tangível e mais realista no meu cenário. E eu fiz essa primeira entrevista, que era com esse analista de RH da empresa.
E foi uma conversa super informal, super boa, assim. Ele me perguntou, óbvio, perguntou para eu contar um pouco da minha história de trabalho, mas ele queria muito saber de mim, quem eu era. Então, tipo assim, quem é a Vanessa? O que a Vanessa gosta de fazer? O que a Vanessa faz no seu tempo livre? Né? Tipo assim, quais são os teus hobbies? E daí eu fico meio constrangida nessas situações, assim, porque quais que são os teus hobbies durante o lockdown, Vanessa? Os meus hobbies são assistir Netflix, comer e dormir, sabe? E daí a gente fica assim, tô meio mal, tipo... Sobreviver. Sou brasileira, amigo, desculpa. Né? Tipo, eu fiquei assim, e dele, não, ai, que legal. Eu gosto muito de jogar videogame. E eu morro de vergonha de falar isso nas entrevistas. Porque às vezes eu já levei uns olhares assim, meio preconceituosos, às vezes, que é uma coisa. Não sei o que as pessoas têm com isso, mas eu gosto. E eu falei, dele falou, ai, a gente tem. Tu vai estar super bem, tem um fit, vai ser um fit ótimo aqui com a empresa, porque todo mundo adora jogar videogame. Daí eu falei, bah, meu momento de brilhar aqui, né? Mas já tava com todos os assuntos engatilhados, assim. E foi uma entrevista que era para durar meia hora e, tipo, saiu com quase uma hora de entrevista. E eu achei muito legal, e eu falei sobre isso nos meus stories também, que ele já me deu um feedback nesse primeiro momento, assim. Ele falou, ai, eu gostei muito da nossa entrevista, vou 100% levar o teu currículo para as pessoas de superiores, enfim, e tenho certeza que eles vão querer conversar contigo, porque eu acho que tu é uma ótima candidata para essa vaga, então eu vou falar com eles, daí eu entro em contato contigo, deu, tá, beleza, então vamos ver o que vai acontecer, né? Meio assim, sem saber o que ia acontecer. E aí eles me chamaram para a segunda entrevista, que era a entrevista com o meu line manager, que é, na verdade, o meu chefe hoje em dia. E essa foi uma entrevista que, assim, na primeira entrevista foi super legal, descontraído. E aí eu pensei que a segunda entrevista ia ser assim também. Então eu tava preparada pra falar de videogame, pra falar de internet, pra falar né, porque é das coisas divertidas. E o meu chefe, ele foi uma pessoa muito séria e muito direta, assim. Então eu fiquei, tipo, vim num mood meio estranho para essa entrevista. E foi engraçado porque eu tive muita impressão. Eu pensei, não, gente, eu não vou passar desse estágio. Eu falei pro Igor, meu namorado, eu falei, não rolou aqui, não bateu o santo, meu santo, não deu certo. Eu achei que ele não tinha gostado de mim. E pensei, bom, nunca mais ouvi falar desses caras aqui. Só que nesse momento o RH já me falou o que seria a terceira etapa do processo seletivo, que para mim já me fez pensar assim, será que eu quero passar para essa terceira etapa? Porque era o teste técnico. E assim, aqui no Brasil na comunicação, a gente tem teste técnico para algumas coisas. Já fiz teste técnico que é uma prova online, que é fazer alguma coisa que tu tem que entregar um trabalho, enfim, já fiz esses outros processos seletivos assim. Mas esse teste técnico era uma call de 2 horas com o meu line manager, com a pessoa do RH e com mais uma pessoa da parte de analytics da empresa, onde eu tinha que passar por, sei lá, tipo, 7 itens e eu tinha que compartilhar minha tela e fazer as coisas assim, live, ao vivo. E aí, quando ele me falou isso, eu pensei, não sei se eu quero participar dessa entrevista, não sei se eu tenho inteligência emocional para isso, sabe? Em inglês e com assuntos técnicos, então, eu fiquei super insegura. E eles me retornaram, na verdade, depois me convidando para essa entrevista. E aí, graças a Deus, eu tive um tempo para me preparar, tive 1 ou 2 semanas, que depois do meu trabalho eu fiquei ali estudando todas as questões. O que foi bom é que esse RH ele me passou uma lista de todas as coisas que eu ia ter que fazer durante essa entrevista. Então, ele me deu os assuntos sobre os quais a gente ia falar e eu consegui estudar poder um te pouco. preparar, pelo menos, né? Porque foi ótimo. Não tem como tu adivinhar o que é que eles vão querer de ti, né? Não, e foi muito legal, porque eu senti que assim, olha, e no e-mail que ele me mandou, ele me falou, olha, ninguém sabe tudo, a gente tem a expectativa, óbvio que tu saiba fazer essas coisas, mas se tu não souber algum desses itens, tudo bem, ninguém tem todas as respostas, e não é sobre tu acertar ou tu errar, mas a gente entender como que tu tá lidando com a situação, né, sob pressão, a gente tá te vendo, a gente quer ver como é que tu lida com esse momento de pressão. E aí eu fui chamada para a terceira entrevista. Chorei no dia anterior, fiquei com medo, fiquei com vontade de vomitar. Pensei em não fazer entrevista, porque eu fiquei era um lugar de muita vulnerabilidade, assim, pra mim, sabe? E aí, eu não sei se minha mãe tá assistindo, mas ela me falou uma coisa... A tua mãe já comentou aqui, então maravilhosa. Ela tá Obrigada, mãe. Mas ela falou uma coisa que pra mim foi a virada de chave, assim, pra mim, e foi muito que eu precisava ouvir. Ela falou pra mim, ai, Vanessa, eles não são pessoas melhores do que tu é. E aí, isso é uma coisa que
com esse meu sonho de tanto tempo, vendo na TV, os caras falando em inglês britânico, em Londres, esse lugar maravilhoso, e essas universidades incríveis que existem há milhares de anos, sabe? Essas coisas a gente cria, a gente coloca essas pessoas num pedestal. E pra mim essa frase, ela derrubou tudo, assim. Eu me dei conta que, tipo, não, Vanessa, olha aqui tudo que tu construiu na tua carreira até agora, tipo, nesse ponto, né? Agora vai fazer 3 anos que eu tô formada, tipo, foi um crescimento exponencial, eu consegui, conquistei muita coisa. Então, eu, tipo, eu me botei meio nesse lugar e, tipo, Vanessa, te respeita, filha, vai lá e faz, e vai com medo mesmo. E fui com medo mesmo, entendeu? E aí foi meio que uma experiência fora do corpo, assim. Eu lembro, é como se eu estivesse vivendo aqui de trás. Eu estava exatamente nesse lugar e eu estava me assistindo. E eu lá, muito plena, mexendo o mouse e fazendo as coisas. E foi uma entrevista ótima, sabe? Eles também foram muito legais comigo e me conduziram e me ajudaram. E teve, de fato, coisas na minha entrevista que eu não sabia fazer. Teve uma parte lá especificamente que era sobre JavaScript. Eu não sei programar, não sei nada de nada. E eu pensei, bom, eu não vou aprender a programar em uma semana. Isso aqui eu não vou estudar. Então foi um dos itens que eu falei, não, eu não vou nem se tiver uma pergunta sobre isso, eu vou dizer, bah, eu não sei, mas eu tô disposta a aprender. E foi exatamente isso que eu fiz. Que eu cheguei na hora e falei, olha, desculpa, eu nem entendi a pergunta, mas eu tô muito disposta a aprender. E eles falaram, não, tudo bem, não tem problema, vamos passar pro próximo ponto. Então, pra mim também foi super importante. Isso é uma coisa bem pessoal minha, assim, essa dificuldade de dizer não sei, sabe? Dizer não sei, porém estou disposta a aprender. E eles aceitaram isso super bem, sabe? Então foi uma entrevista super boa. E eu acho que isso que a tua mãe falou, bom, mães, né? Sempre muito sábias, mas, né, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente. Ai, não, essas pessoas lá nesses países, como se todo mundo fosse ser muito melhor que a gente, como se a gente não tivesse absolutamente nada para oferecer para ninguém, né? E eu acho que uma das coisas que a gente até conversou depois, né, que eu ainda te falei, eu disse, Vanessa, tu vai ver que aqui, assim, a minha experiência, pelo menos trabalhando, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, onde eu já trabalhei, em geral, assim, brasileiro demora para arrumar o primeiro trabalho, porque tu não tem experiência no lugar, eles não te conhecem, não conhecem, sei lá, a universidade onde tu estudou. E depois que tu arruma o primeiro, eles não querem te largar nunca mais. Porque a gente tem essa mania meio boba de botar as pessoas no pedestal e ai, como se a gente não pudesse competir de igual para igual, mas se te chamaram para entrevista é porque tu tem alguma coisa, né? Tipo assim, eles não iam. Tu mandou 70 candidaturas, 3 te chamaram, porque essas 3 viram alguma coisa em ti que não viram em, sei lá, ingleses, escoceses, europeus, seja o que for, né? Então é muito importante a gente, mesmo com medo, fazer essas coisas, né? Porque tem uma razão por que te chamaram para isso, é porque tu tem um currículo que faz sentido, é porque tu tem uma experiência que é válida, e a gente tem muito essa mania de invalidar a própria experiência, né? Bom é só o que o outro tem, bom é só o que tá lá naquele outro lugar. Eu acho que essa realização, assim, de que não, tipo, amigo, olha eu aqui, maravilhosa, ótima, né? Vocês me chamaram porque eu sou incrível. E é simplesmente ir fazer essas coisas, né? E sem. Porque a gente brasileiro, a gente tem um pouco dessa coisa meio cultural, às vezes, né? Que é tipo, Sim. ah, eu desculpa qualquer coisa. Tu nem chegou e tu já tá pedindo desculpa, né? Eu acho que essa é uma postura que prejudica a gente muito, né? Porque a gente parte sempre desse lugar que a gente tá sempre, a gente é sempre menos, a gente tá sempre ofendendo, a gente tá sempre. E não, sabe? É se valorizar mesmo, assim, né? Não é ser arrogante nem nada. Então eu acho isso é uma coisa assim que eu acho incrível, essa realização, assim. E eu acho que depois, né? Eu não sei, tu tá trabalhando já faz quanto tempo? Faz menos de um mês, né, que tu tá trabalhando. Faz menos de um mês, faz 3 semanas. Uhum. E aí, eles são tão incríveis, muito melhores, e me conta mais sobre isso, assim, é tipo, como que tá sendo trabalhar numa outra língua? O que tu tá vendo nessa experiência? Então, a empresa que eu trabalho é bem pequena, acho que tem 15 funcionários no total. E tem pessoas de todos os níveis de conhecimento, assim.
E tem coisas que realmente eu acho que, pelo que eu vi até agora, talvez até por eu ter mais experiência e vir de um background de agência, que é um mundo que faz a gente meio que se virar nos 30 e dar conta e fazer acontecer e tudo é pra ontem, eu fico até meio chocada, porque o tempo das coisas é muito maior. É tipo assim, gente, eu tenho um e-mail pra responder. Não, mas não precisa responder hoje, pode responder amanhã, pensa com calma. E aí, tensa lá pra responder, fazer as coisas. Não, porque tem que pensar se isso cabe no budget deles ou não. Então, tipo assim, pra mim é uma lógica de trabalho diferente, porque eu venho de um ambiente de trabalho que tem uma relação diferente, mas também porque eles são pessoas assim, que fazem as coisas com calma, vamos pensar, vamos ter uma reunião, vamos combinar. Então, pra mim, isso está sendo um choque cultural um pouco grande, assim, tem que fazer, tem que entregar, vai, Vanessa. Não, vamos estruturar isso aqui, vamos montar, vamos fazer as coisas com atenção, com detalhe, com calma, que é algo que eu sentia bastante falta. E realmente tem pessoas que ninguém lá dentro sabe tudo, assim. O que eu gostei dessa empresa em que eu entrei é que todo mundo tem o seu set de skills, assim, e todo mundo se ajuda. Então, todo mundo trabalha de maneira colaborativa. O que eu não sei, eu posso perguntar. E o que ninguém souber, a gente abre o Google e pesquisa. Já vi meu chefe. A gente vai montar um dashboard esses dias, que era uma coisa que ele disse para o cliente, não tem totalmente como fazer. E daí chegou na hora da gente montar, ele tipo, pois é, como é que a gente faz isso agora? Vamos descobrir junto. Daí a gente abre o Google e dá um jeito de resolver as coisas, sabe? Então, é bem diferente, assim. Continua. Achei que Não, tinha acho que terminado. não, é isso, é isso. Não, porque isso é uma coisa muito louca, né? De quem já trabalhou em agência, quem é da área de comunicação e acho que de algumas outras áreas que já trabalhou em agência, já trabalhou em jornal, que é esses lugares que a gente trabalha com o chefe berrando na cabeça, assim. Eu nunca me esqueço, eu tinha um chefe que ele berrava na orelha de todo mundo. Uma linha publica, uma linha publica, uma linha publica, porque né, eu trabalhava no jornal online, então tinha que ser o primeiro, porque o primeiro te ajuda a ranquear no Google, porque, sabe? E aquela voz tá sempre na cabeça da pessoa, né? Eu me lembro, quando eu fui trabalhar na Alemanha, eu fiquei chocadíssima, que tinha uma equipe de 6 pessoas para fazer acho que era um blog. 6 pessoas para fazer um blog e publicavam um artigo por mês. E aí eu me lembro que eu fiquei assim, vocês estão loucos? Tipo assim, não precisa, né? E aí a gente se respeitar também, né? No sentido, tipo assim, eu quero esse ritmo maluco de uma linha pública? Não. Precisa disso nesse trabalho? Não. Precisa disso em quase nenhum trabalho, precisa disso. Né? Então, é da gente se ajustar, mas e aí também, assim, no meu caso, eu me lembro que foi uma coisa que, tipo, as pessoas ficaram chocadas, porque foi só organizar mais ou menos o esquema, pensar no que era um calendário editorial, algumas outras coisas importantes porque a gente estava fazendo ali, a gente conseguiu criar um ritmo muito mais saudável em todos os sentidos para todo mundo, sabe? E aí todo mundo ficou chocadíssimo, disse assim, nossa, parecia que o que eu estava fazendo era uma coisa de outro universo. E foi aí que eu me dei conta, do, tipo assim, putz, eu sei fazer bem, sabe? Eu nunca tive muito problema, assim, acho que em reconhecer as coisas que eu fazia bem, mas aí foi uma coisa tipo assim, pô, esse bando de gringo aqui, tipo, tá falando que isso é maravilhoso, e, tipo, isso é o básico do básico do trabalho que eu faço, sabe? E acho que ter essas coisas, assim, e aí essas trocas com as outras pessoas são coisas que vão ajudando a gente a crescer e entender melhor todas, como funciona, né, esse mundo de trabalho fora. E é aquilo que eu te disse, assim, que né, eu nunca vi brasileiro que trabalha bem e gente aplicada nas coisas. Galera deslancha, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja onde for, assim, porque as empresas acabam gostando dessa maneira de trabalhar que a gente tem, que nem sempre é super saudável no Brasil, né? Mas aí é a gente ajustar as coisas também um pouco. Sim. Eu acho que pela experiência, pelo que eu vi, eles estão super interessados em eu ser uma pessoa proativa, então, assim, perguntar coisas, fazer sugestões. E eu acho que também tem um pouco, e falando especificamente sobre o cargo que eu consegui, tem um pouco de existir uma falta dessa mão de obra lá, assim. Então, eles entendem que se tem alguma skill que eu não tenho, é mais fácil eles me ensinarem essa skill do que eles continuarem tentando procurar pessoas que sejam 100% completas. Porque, aparentemente, essas pessoas não existem. Durante o meu processo seletivo, o RH falou, olha, é muito difícil a gente encontrar pessoas que tenham
essas skills técnicas para trabalhar com digital. A gente não encontra essas pessoas. A gente está com essa vaga aberta há 5, 6 meses. A gente fez inúmeras entrevistas com pessoas que disseram que eram maravilhosas. Chegava na hora de fazer o teste técnico, a pessoa saía da chamada e dizia que a internet tinha caído, entendeu? Porque não conseguia fazer o negócio acontecer, entendeu? Eu falei pro meu chefe... Mas o que é essa coisa técnica aí que tu faz, hein? Que, tipo, que as pessoas desligam a chamada? Não, é que é só assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas assim, é mais de eu ter sido muito honesta na minha candidatura, não ter falado que eu sabia fazer coisas que eu não sabia fazer. Então eu fui muito honesta, falei, olha, isso aqui eu não sei fazer, sou ruim nisso aqui. Não falei ruim, eu falei, não sou proficiente nisso aqui. Mas posso aprender, estou disposta a aprender, e eles aceitaram super isso, sabe? E foram, e tiveram dispostos, né, a me contratar estando em outro país. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntaram muito. Eles te perguntaram se tu tinha um visto? Não, eles não me perguntaram isso na primeira entrevista, mas estava lá no meu currículo que eu era do Brasil, e ele me perguntou, tu mora no Brasil hoje em dia, né? Por que tu está te candidatando para uma empresa inglesa? Eu falei que eu tinha esse sonho, e ele falou, não, a gente ficaria feliz de você ter o sponsor. E foi assim, não foi uma coisa super mega burocrática. Eu acho que eles serem meus sponsors foi mais porque ele já tem outras pessoas dentro da empresa que não são inglesas, e por essa dificuldade mesmo de encontrar pessoas inglesas para trabalhar nessa área, assim. Então, eu acho que foi um pouco disso. E assim, também assim, acho que tem um contexto importante do momento, né? Sim. Que aqui em Londres, mais de 800 mil pessoas foram embora da cidade, né? Tem o Brexit, tem algumas mudanças em termos de visto que, de certa forma, facilitam um pouco para quem não tem passaporte europeu e tem algo que empresas querem, né? Porque tem que ter isso também, né? Assim, tem que ter algo que as empresas estão procurando, no caso, né? Uma vaga que faça sentido para uma empresa em que seja o bom candidato, né? Porque eu me lembro que, por exemplo, assim, quando foi 2015, antes de eu começar na vaga em que eu comecei, que eu estava terminando o mestrado na Alemanha, não tinha, por exemplo, como tu aplicar para uma vaga, até tinha como tu aplicar para uma vaga em Londres, mas a primeira pergunta em qualquer coisa, qualquer candidatura que eles iam te fazer é do you have the right to work in the UK? Que eu, no caso, como a Vanessa, não tinha, porque sou Passos Amaral, né, meus amigos. Então, tipo assim, não tem essa coisa de passaporte italiano, passaporte não sei o quê, é só passaporte brasileiro mesmo, né? E aí eu me lembro que uma empresa até com quem eu trabalhava fazendo umas outras coisas, disse, tá na Alemanha, tá terminando teu mestrado, não quer trabalhar pra gente. Eles fizeram um processo de seleção inteirinho comigo para chegar no último minuto. Mas você não tem passaporte europeu? Não. Sou brasileira, nunca menti para vocês que eu não era. Sim. Mas é que não dá, porque não tem como, né? E desde que eles criaram esse novo sistema de pontos, do skilled worker e tudo mais, que vocês podem passar lá no site do governo do UK para dar uma olhada, é só procurar por skilled worker visa no site gov.uk, que vocês conseguem encontrar mais informações. Isso facilitou para algumas pessoas, né? Eu sei de outras pessoas que, tipo assim, se candidataram para vagas, também não tinham passaporte e disseram assim, olha, eu preciso de uma empresa que me dê um sponsor. E aí é essa dificuldade de procurar uma empresa que, né, que está disposta, porque para a empresa custa um pouco caro, né? Então, com esse sistema novo, facilitou um pouco algumas coisas, mas também, assim, acho que tem que entender que, né, primeiro, tem que ter o inglês tinindo, e segundo, tu tem que ter alguma coisa que as empresas querem, né? E no teu caso, bom, o primeiro indício te chamaram para entrevista, alguma coisa tinha ali, né? Sim. Essa questão da empresa, assim, eu acho que quando eu comecei a me candidatar para todas essas vagas, eu não tinha aberto o site do governo, não sabia de todos os detalhes do sistema de pontos. Eu fiquei sabendo disso depois, porque eu realmente não estava. Eu achei que essa entrevista fosse uma conversa e que eu não fosse avançar nesse processo. E só depois que eu comecei a entender que realmente eles têm uma lista de. Lá no site do governo tem uma lista das áreas em que eles precisam de pessoas de fora, que eles estão dispostos a aceitar pessoas de fora, porque é uma lista de shortage, que eles chamam, que é tipo assim, não tem gente suficiente para fazer esse trabalho.
E lá no governo, o que eu tinha falado, que eu acho que é uma dica boa e que eu não sabia, eu descobri só depois que eu recebi a proposta, é que no site do governo tem uma lista de todas as empresas que estão vinculadas ao governo e podem ser sponsors. Então, tipo assim, é uma lista lá, tem 2.000 páginas, mas se eu soubesse disso antes, eu teria procurado lá agências, empresas grandes de comunicação e teria mandado o meu currículo. Eu acho que essa é uma dica boa, porque são empresas que já têm esse convênio com o governo e já pagam, enfim, eles têm que pagar um valor lá anual, então eles podem te dar essa carta, essa oferta de emprego para serem teus sponsors, né? Porque não é toda empresa inglesa que pode. Então, essas questões, assim, talvez, para quem quer tentar e não sabe por onde começar, eu acho que esse é um bom caminho, assim. E realmente, eu acho que não tem. Me perguntaram lá nos meus stories: você acha que precisa ter o inglês fluente? Sim, precisa. Sim, com certeza, né? Todas as minhas entrevistas foram em inglês, eu trabalho em inglês no dia a dia, eu escrevo e-mail, eu faço tudo em inglês, então precisa. Eu acho que é virtualmente impossível tu ser um brasileiro que não tem um passaporte, enfim, não tem um right to work, conseguir um emprego que não seja baseado no inglês muito bom. E assim, tentar, isso a candidatura do Tivini me ensinou muito também, tentar botar lá no currículo o que são de fato as coisas em que tu é bom e que tu se destaca, né? Olhar com um olhar meio crítico, tipo assim, o que é o meu diferencial? O que pode me destacar, né? Quais são os meus achievements? O que eu já conquistei? Né? E dar um destaque para isso, porque eles super se importam. Tu mesmo me falou isso, eu levei isso a sério e me ajudou. Que é tipo assim, o cara vai me perguntar o que tu conquistou até agora, o que no teu último trabalho, qual foi o teu maior desafio, qual foi... E me perguntaram isso na minha entrevista. Então, isso estava na ponta da minha língua por já ter pensado nisso antes. Daí, lá na hora, não, blá, 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 foi isso aqui, contei uma história bonita. Mas eu já estava preparada para isso, assim. E aí, enfim, hoje estou aqui super ansiosa para ir. Esperando o mundo nos liberar para a gente poder fazer coisas, poder ir e andar livremente, né? Para que aí tu possa tirar o visto e, de fato, vir para Londres, né? Sim, bem ansiosa para que isso aconteça. E enquanto isso, estou trabalhando no horário um pouco louco para mim, porque eu estou trabalhando no horário do Reino Unido. Então, começo a trabalhar às 5 da manhã e termino de trabalhar às 1h30 da tarde. Mas tudo bem. É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, é um investimento. Então, eu penso assim e tentando me preparar ao máximo para dar espaço, porque daí depois, né, óbvio, vou realizar o meu sonho, mas aí tem toda uma outra coisa que é se mudar, enfim, daqui e ir para lá, né? E, de fato, morar onde eu queria estar morando há muito tempo já. Ó, tem alguém perguntando aqui, nem com visto de trabalho dá para entrar. Gente, a questão é que, assim, o centro de emissão de vistos do Reino Unido está fechado no momento. Sem previsão de abrir. Tem uma data, acho que mais para meio de maio, alguma coisa assim. Mas essa data era meio de abril, ela vai indo para frente, porque a questão da pandemia no Brasil está um pouco fora de controle no momento. E tem uma outra questão que é sobre também para ir, que é uma coisa que está dificultando para mim o meu processo especificamente. Eu preciso fazer o teste de inglês, né? Porque esse é um das questões dos pontos. E o teste para imigração, ele só existe em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu acho. Então, antes de viajar para lá, eu preciso viajar para um desses lugares para fazer o teste. Então, assim, que alegria, né? São várias burocracias, assim, e aí fica difícil de planejar, mas, né? Né? Ó, tem pessoas perguntando assim, tá, mas como que faz se você tá trabalhando do Reino Unido para o Brasil? Como que você está fazendo? Você teve que abrir uma conta no Reino Unido? Como que funciona essa parte burocrática do home office no Brasil? Então, eu fui contratada como freelancer, tá? Eu tenho um contrato assinado com freelancer, mas eu tenho a minha carta de oferta dizendo o salário que eu vou receber no Reino Unido e dizendo que eles estão dispostos a ser meus sponsors, né? Descrevendo isso, porque eles não teriam como me contratar como uma funcionária no Reino Unido agora, porque eu não tenho residência, não tenho como pagar imposto, não tenho uma dessas questões. Então, o meu contrato é de freelancer. Eles me pagam, eu tive que abrir uma empresa no Brasil para receber esse dinheiro, porque eu não tinha como abrir uma conta no Reino Unido. Então, eu tive que dar um jeito para conseguir receber. Eu nunca tinha trabalhado como freelancer antes, então foi um pouco mais de correria para fazer isso acontecer. Mas aí, de fato, quando eu for para lá, eu me transformo numa funcionária normal, né? Enfim, diretamente contratada pela empresa. Não, aí tem essas burocraciazinhas assim, que às vezes a gente tem que resolver para, né,
E aí, quando abrir o centro de vistos, tu pode tirar o visto, pode fazer tudo que tem que fazer para tu poder vir para Sim. Londres, assim. Que aí eu acho que cria depois toda, né? É aquela coisa, a gente tá. É muito maluco, né? Porque tu vai estar realizando um sonho, mas ao mesmo tempo traz toda um monte de outras inseguranças, um monte de outras coisas para resolver, né, dentro desse sonho, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa assim, ah, eu tô realizando um sonho e tudo vai ser um mar de rosas, Sim. lindo, incrível, maravilhoso. E não é, né? Eu me lembro de uma história minha, assim, por exemplo, quando eu terminei o mestrado e eu já estava empregada numa empresa na Alemanha antes de eu terminar o mestrado. Né? Eu tinha um contrato assinado, eu sabia que dia tal eu entregava a dissertação e no outro dia eu começava a trabalhar. E eu me lembro que o meu primeiro mês, e assim, eu já morava na Alemanha, eu falava alemão, eu conhecia a cidade, eu já tinha morado antes na cidade onde eu ia trabalhar. Não era uma coisa completamente alien para mim, assim. E ainda assim, o meu primeiro mês, teve horas que eu cheguei e eu pensei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Pra que eu vou fazer isso com a minha vida? Por quê? Tipo assim, roubaram, eu me dei uma confusão, roubaram minha carteira, roubaram meu passaporte, eu fiquei sem casa um tempão, eu me mudei 7 vezes em um mês, sabe? Foi um Nossa monte de Senhora. confusão e assim, eu conheci o país, eu falava a língua, sabe? Eu conhecia a cidade e tá preparado, às vezes, assim, né? Tu tá realizando um sonho, é lindo, é maravilhoso, é incrível, mas também tem muita confusão no meio, no início, né? Porque é todo um atrito de tu tá te mudando, tu tá longe da tua família, tu tá longe de várias coisas, e, né? Ainda mais nesse contexto doido de pandemia, ainda por cima, né? Que eu espero que logo a coisa esteja melhor, né? Mas eu acho que também tem essa clareza assim de eu tô realizando um sonho, mas vai vir um monte de perrengue aí ainda, né? Não, eu tenho completa convicção de que vai ser assim, realizar um sonho, mas tem todo um caminho para chegar até esse lugar. E eu acho que eu tive muita sorte porque essa empresa, assim, claro que tem a questão do Covid e o Brasil está na lista na red list do Reino Unido, enfim, eu não poderia entrar se eu quisesse agora, né? Até poderia, mas daí teria que pagar lá os 1.800 libras para ficar em quarentena em hotel, enfim. Eles não botaram uma pressão em mim, tipo assim, precisa vir agora. Então eu tenho um tempo para me organizar financeiramente, porque querendo ou não, não é a mesma coisa, né? Passar a vida inteira ganhando em real para se mudar para um lugar, né, em Libra e fazer a mudança, levar as coisas e arranjar um lugar para ficar e decidir onde eu vou morar, porque não tem perspectiva de eu trabalhar presencialmente. Então a ideia é continuar remoto de alguma forma. Então são várias coisas para resolver e com sorte eu tô conseguindo fazer isso com calma, assim. Então eu vejo de uma maneira positiva. Estou aqui ainda, mas estou me preparando, montando a casinha da Vanessa lá no Reino Unido. Uma hora eu chego lá. É aquela coisa começando o bazar da Vanessa, né? Porque a gente não consegue levar tudo. Sim, exatamente, o bazar da Vanessa, o brechó da Vanessa. Eu passei acho que uns 2 anos fazendo o bazar da Bruna. Cada vez que eu ia pro Brasil, eu vendia coisas que ainda estavam lá, porque quanto mais eu voltava, mais eu percebia do tipo assim, gente, essas coisas vão ficar paradas aqui, estragando, pegando mofo. Vamos fazer circular. E a grana, e aí tu já aproveita a ver pessoas, faz as coisas, não que dê pra fazer isso agora, né? Mas... O que eu acho só que é importante e que eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que é de muita incerteza e às vezes a gente fica com medo de tomar decisões e fazer coisas muito ambiciosas. Só que, tipo, agora é meio que o momento, sabe? Eu ficava pensando, eu tava terminando meu trabalho e daí eu ficava vendo TV e ficava, tipo, não fazendo coisas muito produtivas e sentindo que eu tava estagnada e não avançando. E mesmo assim, mandar meus 70 currículos lá que não foram respondidos, isso dá uma sensação de que a gente está andando no caminho das coisas que a gente quer, sabe? Então, usar esse momento que talvez a gente tenha um pouco mais de tempo por não estar precisando se locomover, ou que a gente tem mais tempo para estudar ou para aprender coisas novas. Óbvio que não dá para ficar sendo produtivo o tempo todo nesse cenário horrível, tenebroso que o Brasil está vivendo. Ninguém consegue ter uma saúde mental para isso. Mas não parar de caminhar em direção a esse sonho, se é possível, sabe? Porque o mundo também está precisando de pessoas para trabalhar, as coisas continuam acontecendo e o Reino Unido agora está numa situação melhor que o Brasil. Então, na minha empresa, eu estou vendo as pessoas começando a já voltar um pouco com a vida à normalidade, né? E isso dá um pouco mais Esperança. de esperança mesmo de que uma hora a gente vai chegar lá, sabe?
Não, eu mesma já fui vacinada essa semana aí, ó. Maravilhosa. Eu mesma tava super cética, né? Dizendo assim, não, governo, não acredito em governo. Eu vou, só acredito que você vai. Hoje o Michael ainda tava rindo da minha cara, que ele dizendo assim, tu viu? Tu tava dizendo para todo mundo que tu tava feliz se tu fosse recebesse a primeira dose em julho, não sei o quê. Tu vai receber a Toma a segunda vacina. em julho agora. Toma, minha filha, toma nessa cara, né? Porque eu acho que às vezes eu sei que a coisa tá, né? A minha família inteira está no Brasil, todo mundo que eu conheço está no Brasil, e a situação tá muito ruim e tá muito difícil de enxergar uma saída das coisas, né? Sim. Mas a gente passou 3 meses trancado aqui, tá, gente? Eu passei 3 meses, eu e o país inteiro, passamos 3 meses de lockdown, tudo fechado, tudo, né? Assim, aquela tristeza do inverno e tudo fechado ainda por cima. E começou a melhorar, né? Agora as coisas voltaram a abrir e tudo mais. Então, assim, vai ter um fim isso. Vai ter um fim, Sim. É, né? esperança, esperança. Tem que ter esperança, não E, dá pra desanimar. E isso que a Vanessa está falando, assim, de ai, continuar fazendo coisas, caminhando para o que, sei lá, é o sonho de cada um, eu acho que isso é muito importante, sabe? E uma coisa que a gente esquece é que continuar caminhando, né, indo a caminho do teu sonho, não é fazer milhões de coisas todos os dias, sabe? É uma coisinha pequenininha às vezes, sabe? Ah, é aquela uma coisa que tu leu, é aquele um dia que hoje eu fiz meu currículo, amanhã eu mandei para esse lugar, amanhã eu mando para outro. É pouquinhas coisas que tipo assim, que não vão, sabe? Que a tua saúde mental não vai morrer por causa disso, né? É uma Sim. coisinha, é um negocinho, sabe? Que a gente consegue fazer com um pouco de constância. É melhor fazer um pouquinho com constância do que achar que é tipo assim, eu tenho que parar 10 horas para fazer isso, porque Sim. senão não vale nada, né? Eu mesma, assim, eu tenho passado por momentos assim que, tipo, eu preciso não fazer absolutamente nada, porque eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não tenho nada, sabe? Então é se tratar com carinho e fazer esses pouquinhos, assim, sabe? Que a Vanessa está mostrando que vale muito esses pouquinhos, né? É, eu acho que, como eu te falei, não dá pra desistir, sabe? Ter muita clareza do que a gente quer. E a vida continua, né? Enquanto eu tava procurando essa vaga, enquanto eu tava indo atrás do mestrado, a vida continua. Então, não deixar a peteca cair em nenhum dos lados. É meio um malabarismo, assim, mas É, quando a gente tem o propósito, consegue olhar lá pra frente e saber que é isso que a gente quer, eu acho que fica mais fácil, assim. por isso que eu acho que assim, né? Às vezes as pessoas ficam. Eu entendo ficar super arrasado quando não dá certo. Eu, né, eu brinco que eu vou pedir música no Fantástico se eu chorar no Instagram aqui de novo. Porque de seguida eu apareço, choro, conto umas histórias, não sei o quê. Fico mal também quando as coisas acontecem comigo. Mas É humano. e é reconhecer que assim, tá, eu tenho esse direito de sofrer agora, mas isso não sou eu, né? É levantar, é continuar, é tipo, tá, isso não quer dizer que meu sonho acabou, que eu não presto para isso que eu quero, mas que eu posso olhar por outros ângulos e encontrar outras maneiras de realizar isso, né? Que nem tu fez, assim, que para mim é uma para mim é um exemplo incrível, assim, que é tipo, tá, tu foi lá, tu fez, tu te aplicou, tu botou sangue, suor e lágrimas naquilo, não deu certo, né? Tu, como qualquer pessoa normal, humana, não ficou bem com isso, mas tu não deixou a peteca cair, sabe? E tu não ficou assim, ai, nossa, ai, minha vida acabou por causa disso, eu nunca vou conseguir realizar isso, que às vezes tem umas pessoas que levam isso de uma forma muito dura, né? É, eu acho que, na verdade, todo o processo me deu mais convicção de que era isso que eu queria. E assim, como eu falei, o não, eu já tinha o não, sabe? O não a gente sempre tem. É meio, parece bobagem falar isso, parece tipo, papo motivacional. Mas é muito real, assim, qual que é a diferença? A diferença entre o cara receber o meu currículo e dizer, vou chamar a Vanessa para uma entrevista, ou o cara olhar o meu currículo e dizer, agora eu não tenho como contratar uma pessoa de fora do Brasil, a gente não sabe, a gente não sabe, né, qual que é essa diferença. Então, o que eu posso, a minha parte que eu posso fazer é entregar o meu currículo. O que, que vai acontecer com o meu currículo depois, não sei. E tenho certeza que teve diversos currículos que eu entreguei que não chegaram a lugar nenhum, nem foram abertos, sabe? Mas eu acho que para mim, pessoalmente, só mandar o meu currículo já fazia eu me sentir bom.
deitar no travesseiro e pensar, bom, hoje é a minha parte porque eu quero que aconteça, eu fiz a minha parte, sabe? Então, eu fazia, acho que até mais do que, né, mais qualquer coisa, eu fazia pra mim mesmo e pensar, bom, eu não tô só sentada em casa 8 horas por dia na frente de um computador, sem poder sair num país, sabe? Tipo assim, pra fugir um pouco dessas coisas Eu que a tô gente não fazendo algo consegue por mim. controlar. E começar a fazer coisas que estão dentro do meu controle. E assim, gente, né? Eu acho que essa é a grande lição, né? Que é o que tá dentro do controle a gente tentar fazer do jeito que dá, né? Nem sempre vai dar para fazer da maneira perfeita, da maneira maravilhosa, incrível. A gente sabe que tá todo mundo num cenário maluco, o mundo tá doido, mas é fazer pouquinho dessas coisas, assim, até pra gente se sentir melhor mesmo, né? E, nossa, assim, queria te agradecer muito por ter participado aqui hoje, né? Eu acho que essa não é uma live para ensinar ninguém como aplicar para empregos no Reino Unido e tudo mais. Era mais uma coisa para a gente conversar um pouco por isso, para abrir um pouco essa ideia, acho que às vezes na cabeça das pessoas, de que existem outros caminhos, existem outras possibilidades, nem sempre a gente enxerga, mas elas estão ali, é importante parar e pensar em todas essas coisas, né? E já fica o convite quando tu estiver aqui em Londres, aí a gente faz aqueles vídeos Sim! bonitos, a gente faz um vídeo Maravilhosa, já tô bonito, aí. Já tô sai com roupa pra, de sai ir. pra, sai pra tomar uns drinks de novo, né? Que nem da última vez que tu esteve aqui, que a gente saiu pra tomar uns Sim! drinks, né? Maravilhoso. Aí a gente traz para falar um pouco mais de aí como é estar aqui, como é que foi Sim. esse teu primeiro mês aqui, né, gente? Queria agradecer muito todo mundo que participou aqui também. E agora é o teu momento, Vanessa. Sei lá, manda beijo, manda recado. Então, eu queria também te agradecer pela oportunidade. Eu acho que, como tu falou, é importante, tipo, ver que tem pessoas que tipo, deram um jeito e as coisas acontecem para outras pessoas. Eu acho que quando eu estava me inscrevendo para essas vagas, enfim, eu não tinha essas referências, eu não via pessoas falando sobre isso tanto. Até procurei em alguns lugares e não achei. Então, estou à disposição de quem quiser saber mais sobre algum detalhe, podem falar comigo de boa. Não sou influencer de trabalho, mas estou à disposição. E eu queria te agradecer muito, Bruna, de coração, assim. Não porque não é merchan, não é publi aqui da Bruna, mas eu acho que sem as mentorias que eu fiz contigo, que foram 2, eu não teria chegado no lugar onde eu tô hoje. Porque tu me fez perguntas muito importantes, tu me questionou sobre coisas assim fundamentais para mim mesma, para eu conseguir reconhecer o meu potencial. E eu acho que o trabalho que tu faz é incrível. Eu acho que as pessoas precisam saber mais do teu trabalho. E para quem tem dúvida, para quem não sabe o que fazer, para quem precisa de uma ajuda, a Bruna é essa pessoa, me ajudou muito. Te recomendo para todas as pessoas que me perguntam de mestrado. E queria te agradecer de coração mesmo, pessoalmente, como pessoa. Te considero minha amiga e é isso. Estou muito ansiosa para estar aí logo para a gente poder tomar uma cidra e conversar e gravar um vídeo e falar sobre como é estar finalmente aí. Eu fico muito, muito, muito feliz em ouvir tudo isso e também muito emocionada com tudo isso, de poder ter feito parte de todas essas descobertas, de tudo isso que aconteceu, porque acho que para mim, assim, no meu trabalho, uma coisa que é muito importante é isso, assim, sabe? É ajudar as pessoas a verem essas coisas, assim, que é muito louco, sabe? A quantidade de pessoa que eu conheço que as pessoas assim, mas eu não faço nada demais. E aí tu começa a conversar com as pessoas, sabe? São pessoas cheias de ideias, de sonhos, sabe? E você, mas eu não faço nada demais. É tão bonito ver as pessoas reconhecerem o seu potencial, reconhecerem não é isso que eu quero e agora eu entendo por que eu estou fazendo essas coisas, né? Se fazer essas perguntas é tão importante e eu fico verdadeiramente agradecida e emocionada de te ouvir falar assim. Muito importante, muito obrigada. Para mim, assim, foi um prazer gigantesco te conhecer e, né, e acho que tem isso muito da confiança das pessoas também, né? Porque tu tá abrindo a tua vida para alguém, né? Então, tipo, precisa ter confiança, né? Precisa, acho que, ter esse fit de as pessoas. Essa é uma pessoa com quem eu consigo, né? Com quem eu consigo me ver abrindo a minha vida para essa pessoa, isso é uma coisa muito importante, eu acho, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa. Fico muito feliz e tô te esperando aqui, então, muito em breve, pra gente
pra gente tomar um café, uma cidra, gravar um vídeo, fazer muitas Amei. coisas aqui em Londres, tá Amei, bom? estou pronta. Tá bem. Então tá, gente, um Muito beijo. obrigada, Estamos beijos. todos aqui. Boa sexta pra vocês. Aqui eu já vou dormir porque é tarde. Né? Boa sexta pra todo Boa mundo. sexta, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.